negro que for, mais um negro virá para lutar. O Brasil, até então, se via como um país branco, no qual as pessoas negras foram trazidas somente como força de trabalho, e por isso, mesmo após a abolição, não houve nenhum esforço por parte de líderes, nenhuma liderança do governo, de integrar essas pessoas negras à sociedade efetivamente. Quando a princesa Isabel, pressionada pelo avanço da industrialização e as grandes mudanças do capitalismo, foi forçada a assinar a Lei Áurea em 1888, havia cerca de 720 mil pessoas escravizadas aqui no Brasil e cerca de 2 milhões de pessoas negras livres. E mesmo após a abolição, no Brasil não houve uma reforma agrária, ou seja, uma revisão e uma redistribuição das terras que eram exploradas somente pelos colonizadores e pelos seus descendentes, algo que permitisse que nesse processo terras fossem concedidas a essas pessoas agora libertadas para que pudessem viver, trabalhar e prosperar. E também era negado às pessoas negras o acesso ao sistema educacional do Brasil. As pessoas negras não podiam ir à escola. E por serem, apesar de livres, por serem privados desses direitos básicos, eles não podiam ser considerados cidadãos brasileiros de fato. E como estes homens e mulheres negros eram impedidos de acesso à terra e de acesso à educação, à escola, para eles ficava relegado somente cargos e trabalhos de baixíssima qualificação e os piores salários, tanto no campo quanto na cidade, o que impedia que para eles houvesse qualquer perspectiva de melhoria de vida. Mas além de todas essas circunstâncias, ainda viria um golpe mais forte para essa população: o projeto de embranquecimento do Brasil. O projeto de embranquecimento do Brasil ganhou força quando o governo passou a incentivar a vinda de europeus, de trabalhadores europeus rurais aqui para o Brasil, ao mesmo tempo que proibia a entrada de pessoas de origem africana no país. A esses europeus que vinham para o Brasil foi concedido aquilo que foi negado aos negros, inclusive acesso a crédito e à terra, o que permitiu, a partir daí, que eles se integrassem à vida nacional, pudessem trabalhar, progredir e assegurar um futuro mais digno para os seus descendentes. Esses imigrantes europeus acabaram ficando com os cargos que antes eram destinados às pessoas negras, o que acabou acarretando uma enorme quantidade de pessoas desocupadas e desempregadas. E para impedir que essa população negra migrasse para as cidades em busca de trabalho, de ocupação, foi aprovada a Lei de Vadiagem, que tornava crime que a pessoa permanecesse nas ruas sem um motivo plausível. E junto disso, entre os anos de 1890 até o ano de 1937, vigorou a lei que tornava crime a prática de capoeira. Em 1951, foi aprovada a primeira lei antirracista do nosso país. Essa lei, Afonso Arinos, tornava contravenção à discriminação de pessoas por causa da cor da pele. Mas isso não impediu que outros fatos preocupantes acontecessem ao longo do tempo. Durante o regime militar no nosso país, na década de 70 e 80, bailes black, bailes charmes, bailes de música negra foram perseguidos pela ditadura, pela censura. E quem teve problemas com isso foi o cantor Wilson Simonal, que na época, na década de 70, compôs uma música em homenagem ao ativista americano Martin Luther King e foi convocado a dar explicações ao governo por causa dessa composição. Foi no ano de 1988, 100 anos após a abolição da escravatura, que no Brasil a discriminação racial, a discriminação por causa da cor da pele da pessoa se tornou crime. Mas apesar disso, a situação de desigualdade não mudou e as práticas racistas também não diminuíram por isso. Apesar disso, existe um registro na história de resistência do movimento negro e de seus intelectuais ao longo de todo o século XX. E nisso a gente pode citar a grande participação do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, do geógrafo Milton Santos e da antropóloga Lélia Gonzalez. Esses são nomes de grande destaque dentro do movimento que combatia essa desigualdade. Nos Estados Unidos, outro grande país escravocrata aqui do continente americano, a escravidão durou de 1619 até 1865. E a campanha para a exclusão desse sistema de exploração de trabalho do país envolveu uma grande guerra entre os estados do sul e do norte do país,
que ficou conhecida como a Guerra de Secessão. Lá, ao contrário do que aconteceu no Brasil, os ex-escravizados foram beneficiados pela reforma agrária. Nessa reforma foi incluída uma lei que concedia para cada família um pedaço de terra, uma porção de terra correspondente a 16 hectares para que eles pudessem plantar, trabalhar e morar. E além disso, havia leis de alfabetização obrigatória, o que garantiu ao povo negro um nível mínimo de educação. Mas, no entanto, tudo isso não impediu que a discriminação e a desigualdade de oportunidades perpetuasse naquela terra. Com medo do reflexo do haitianismo, que foi aquele movimento que a gente falou no outro vídeo, de revolução das pessoas escravizadas, dos negros, no território onde atualmente é o Haiti, em que eles conquistaram e tornaram república esse território através da Revolução Armada, apavorou as elites brancas nos Estados Unidos, o que acabou inspirando a criação da Ku Klux Klan, que é o que muita gente vê sobre a sigla KKK, que é um grupo terrorista formado por homens brancos protestantes que perseguiam e matavam pessoas negras e reclamavam que essa sociedade, a sociedade americana, não deveria ter pessoas que se fossem judias, índias e negras. Para limitar as oportunidades de participação do negro na sociedade, havia também as leis de segregação, também conhecidas como leis de Jim Crow. De acordo com essas leis, afro-americanos estavam proibidos de frequentarem os mesmos lugares que pessoas brancas, como hotéis, bares, escolas, clubes e inclusive dividirem o mesmo bebedouro. Nessa época, inclusive, também era determinantemente proibido o casamento entre pessoas brancas e pessoas negras. Nas décadas de 1950 e 1960, durante a Guerra do Vietnã, o movimento anti-segregação ele ganhou força, principalmente após a fundação do Partido Socialista dos Panteras Negras para a autodefesa do povo negro e também do surgimento de figuras públicas como o pastor batista Martin Luther King Jr., o ativista muçulmano Malcolm X, Medgar Evers e Rosa Parks. As leis de segregação duraram nos Estados Unidos até o ano de 1964 e no ano de 1965 todos os afro-americanos passaram a ter o direito de votar. Outro país que viveu um sistema de segregação foi a África do Sul. Colonizado pela Inglaterra e por imigrantes calvinistas de diferentes origens europeias, principalmente dos Países Baixos, no ano de 1910, o país passou a viver sob severas leis de segregação que tiravam dos negros o direito de votar, de possuir terras, de circular livremente em seu próprio país e principalmente circular em cidades que eram consideradas exclusivamente brancas. A partir do ano de 1930, esse regime de segregação sul-africano recebeu um nome africano, pelo qual ficaria conhecido em todo o mundo, o Apartheid. Durante o período que vigorou, o Apartheid obrigou negros nativos, que representavam cerca de 80% da população, a viverem confinados em cerca de 7% do seu território nacional. Além disso, criou um sistema de educação, um sistema de ensino de escolas diferenciados, com ensino de baixíssima qualidade para negros que também eram impedidos de ter seus negócios e de exercerem certas profissões. No dia 21 de março de 1960, pessoas negras se organizaram para fazer uma enorme manifestação na cidade de Sharpeville contra o regime separatista do país. O Estado combateu esse evento com bastante violência. Nesse episódio, cerca de 70 pessoas foram mortas e mais de 180 terminaram feridas pelo poder da polícia. Esse episódio triste, ficou conhecido como o massacre de Sharpeville, tamanha foi a violência utilizada. E o dia 21 de março foi escolhido pela ONU como o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. Esse massacre foi uma tentativa do governo sul-africano de calar aquelas pessoas que lutavam contra esse regime de segregação. Mas, na verdade, o que aconteceu é que esse episódio acabou chamando a atenção de outros países que passaram a se manifestar contra o regime do Apartheid. A partir do ano de 1985, a pressão pelo fim desse regime aumentou com um embargo imposto pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha ao país. A partir daí, aumentou muito a pressão pela soltura da principal liderança negra do país, o advogado Nelson Mandela, que estava preso desde o ano de 1962.
Foi só no ano de 1994 que o regime do apartheid chegou ao fim, após muita luta da população negra e de seus aliados. Então foi feita uma nova constituição para o país. Nesse mesmo ano, em 1994, Mandela foi eleito presidente após ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz.